presidente. Estava aqui, era tanto tema para falar que eu estava pensando qual deles que eu ia utilizar agora. Como eu havia falado antes, então, logo mais vou sair para Brasília por conta da Conferência Nacional das Cidades. A vereadora Rose está lá, inclusive teremos agenda, né, no Ministério das Mulheres para poder tratar do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e também das medidas que nós podemos trazer para a nossa cidade, como a tenda Lilás, agora no mês de março. Semana que vem também teremos aqui a posse da PEN na quarta-feira. Já quero deixar o convite para todos os vereadores e vereadoras. A partir das 6 horas da tarde, estaremos aqui com deputadas e deputados também convidados, com a Secretaria Estadual da Mulher, com o Ministério das Mulheres, apresentando ações, projetos e medidas que nós possamos, né, ter na nossa cidade e que nós aí teremos também do governo estadual e federal no que diz respeito à vida das mulheres. Então, convidar para a posse da PEN, que teremos na quarta-feira da semana que vem, a partir das 6 horas, e também, né, que nós possamos aí estar participando no mês de março, que se avizinha, do tema das mulheres, né, sabendo que não é uma temática a ser tratada somente por nós, mas sim por todos os homens, né, todos os colegas e as pessoas que dividem aqui a Câmara com a gente. Mas eu queria falar um pouco, senhor presidente, da vinda do nosso presidente em exercício naquele momento e vice-presidente Alckmin, né? Na semana passada, Alckmin, que é do partido do nosso presidente aqui da Câmara, do nosso querido colega vereador Zé D'Ambrós. Nós tivemos a oportunidade de participar em 2 momentos, né? Vários colegas aqui da casa estiveram presentes. Então, nós tivemos lá, né, no auditório do Intercity, então, uma reunião com lideranças políticas da nossa cidade, onde nós pudemos ouvir um pouco do nosso vice-presidente as medidas que estão sendo feitas no setor produtivo. O vereador Zé D'Ambrós, fiquei bastante feliz por ele ter apresentado, né, uma proposta do governo federal de reduzir impostos para que o setor produtivo possa produzir mais e para que a indústria cresça no nosso país. Também apresentou sobre a percepção do governo federal em relação à nossa região, né, em relação à questão da uva e do vinho, como que o Brasil pode se tornar, né, um produtor ainda mais destacado a nível de mundo. Comentou do tarifaço, né, que estão articulando para que o tarifaço estavam articulando para que ele caísse totalmente. Nós vimos agora uma derrota do Trump em relação a isso, então os nossos produtos novamente terão, né, um destaque nos Estados Unidos e nos outros países que já havíamos um acordo, enfim. Mas o nosso vice-presidente trouxe várias notícias importantes que têm a ver com a economia do nosso país, né? Comentou e nos lembrou em relação à retirada da vereadora Libardi do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil e da diminuição do imposto para quem até recebe um pouco mais de 7 mil. Foi uma vitória, uma conquista que em vários momentos nós trouxemos aqui para essa casa e que esse ano, então, nós tivemos a efetividade disso, né? Uma promessa do governo federal que foi cumprida. Mas eu queria chamar a atenção de 2 coisas, dialogava com o vereador... E já lhe concedo, vereador Libardi. Ontem na reunião da Frente Parlamentar do Fim da Escala 6x1, vereador José Abreu. E naquela oportunidade, o vereador Lucas ouviu o presidente da SIC mais uma vez, no momento com o presidente em exercício. Uma parte, vereador. Falando sobre a preocupação da diminuição da jornada de trabalho, né? E mandei também para o grupo da frente a foto do nosso prefeito municipal apresentando para o vice-presidente Alckmin a preocupação da diminuição da jornada de trabalho para a administração pública. Então, é importante dizer que nós temos lideranças da nossa cidade que são contra a diminuição da jornada de trabalho, porque, ao fim e ao cabo, eles querem que as pessoas trabalhem por um salário mínimo e 12, 13, 14 horas por dia. Senhor parte, vereador Libardi. Sabe que eu faço várias reflexões sobre o que nós pretendemos ser, vereador Lucas. E escuto de diversos políticos na nossa cidade que nós queremos ser uma Itália, vereadora Daiane. Queremos ser uma Europa. Agora nós parecemos querer ser uma Etiópia. Numa jornada de trabalho, vereador Lucas. Nós parecemos querer ser uma Argentina na jornada de trabalho. Nós parecemos flertar com algo para os ricos e flertar com outra coisa para os pobres, vereadora Daiane. O prefeito Adiló quer viver na Itália para a elite econômica, enquanto o povo que se lasque trabalhando 60 horas. Nós não conseguimos apresentar projeto nenhum de viaduto. Se não fosse a mão forte do governo federal através do ministro Renan Filho, nem viaduto nós teríamos nessa cidade. O governo federal tem investido tanto dinheiro que dá para asfaltar embaixo das parreiras.
E qual é o grande problema? O prefeito Adiló se preocupa com pautas que não são de competência dele. Para finalizar, desculpa, vereador Lucas, não pude lhe conceder, é exatamente isso, vereador Libardi, me preocupa com várias questões que o governo municipal teria para se preocupar. Ele foi falar para o vice-presidente da República justamente sobre a diminuição da jornada de trabalho. Então, o nosso prefeito está preocupado que as pessoas vão poder ter um pouco mais de qualidade de vida, enquanto, né, a gente, enfim, ainda insiste em construir uma cidade para uma minoria. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Próximo inscrito, vereador